Você sabia que a Fiat é a empresa automotiva mais inovadora do Brasil? Principalmente quando falamos de inovação em motores. Você sabia que a Fiat foi a primeira a lançar um motor com 4 válvulas por cilindro no Brasil? O Tempra 16 válvulas, lá nos idos de 1993. E já no ano seguinte, em 1994, lançava o primeiro carro turbo de série produzido no Brasil, o Fiat Uno Turbo. Mas muito antes disso, eu não era nem nascido ainda, lá em 1979, ela foi a primeira a comercializar um carro movido a etanol aqui no Brasil, o Fiat 147, no início do plano Pro Álcool. Agora junte tudo isso, etanol, 4 válvulas por cilindro, turbo, avance no tempo. How far are you going? About 30 years. E adicione um motor elétrico. E voilá, chegamos aos Fiat Pulse Fastback híbridos, os primeiros carros híbridos leves fabricados no Brasil. Mas afinal, dá para chamar um híbrido leve de híbrido de verdade ou são apenas híbridos de mentirinha? Ou melhor, você pode estar se perguntando até o que é um híbrido leve? Não é tudo a mesma coisa? Qual a diferença? Bom, um híbrido leve é um tipo de motorização híbrida que combina o nosso tradicional motor a combustão com um motor elétrico pequeno. Mas ao contrário dos híbridos tradicionais, os híbridos plenos ou HEVs, o motor elétrico não consegue mover o carro sozinho. Ele funciona como um ajudante, reduzindo o esforço do motor a combustão, especialmente nas partidas e arrancadas, ajudando assim a economizar combustível. É como se fosse um empurrãozinho extra para deixar o carro mais eficiente e menos poluente. Ajuda, mas sozinho não faz milagre. Em sua maioria, os veículos híbridos leves utilizam o chamado BSG, Belt Starter Generator, um motor de partida com um acionamento por correia que também funciona como um gerador de energia elétrica. O sistema todo é composto pelo BSG, que substitui 2 componentes do carro normal, o alternador e o motor de partida, ou motor de arranque, e adiciona uma pequena bateria de íons de lítio ou de íons de níquel, semelhante às nossas baterias do celular, e pode ter um inversor de frequência para os casos dessas baterias serem de uma voltagem maior, ou seja, diferente da voltagem de 12 volts da nossa bateria comum do nosso carro. Bom, e como a mágica funciona? De uma forma muito semelhante ao híbrido convencional, quando você desacelera ou freia o seu carro num semáforo, por exemplo, o BSG funciona como um gerador de energia, recuperando até 25% da energia que seria perdida na frenagem, e armazenando esta energia tanto naquela bateria extra, como é claro, carregando também a bateria convencional do veículo. Sim, a bateria normal do carro continua lá. Se a velocidade for baixa, o sistema pode até desligar o motor para economizar mais combustível. E assim que você acelera, o BSG funciona como motor de partida, acionando o motor a combustão e dando um empurrãozinho extra, usando aquela energia que ele acabou de recuperar na frenagem para ajudar a mover o veículo. E com isso, os veículos híbridos leves conseguem economizar até 10% do combustível. O que é um ganho bem interessante, não é mesmo? Afinal, você já ia precisar ter no carro o motor de partida para ligar o motor e o alternador para produzir energia elétrica para mover as partes elétricas do carro. Ou seja, você substitui esse sistema por um mais eficiente e que reaproveita a energia que seria desperdiçada na frenagem. De uma certa forma, um híbrido leve é o seu carro com um sistema melhorado. Gostou de conhecer como de fato um sistema híbrido leve funciona? Então já deixa o seu like e tapa no dedão de cara legal aqui pro canal para levar esse vídeo e este conhecimento dos híbridos leves a mais pessoas legais como você. Pois afinal, a dúvida, a treta, a polêmica continua. Um híbrido leve é um híbrido de verdade? Ou é apenas marketing das montadoras? Veja bem,
Tecnicamente falando, sim, um híbrido leve é um híbrido de verdade. Tem até fórmula matemática para calcular isso, gente. E não se preocupe, não tem aula de matemática agora, mas deixa eu mostrar para vocês a sistemática e a técnica por trás do híbrido leve. A fórmula é chamada grau de hibridização, que basicamente é a divisão da potência do motor elétrico sobre a potência total combinada do motor elétrico e o motor normal a combustão que o carro tem. Desta forma, a gente consegue caracterizar quanto do carro híbrido é de fato elétrico ou a combustão, quanto ele depende do motor elétrico. Trocando em miúdos de uma forma bem simples. Se o motor elétrico apenas auxilia o carro, mas não é capaz de mover o carro, ele é classificado como híbrido leve. Se o motor elétrico tem potência suficiente para mover o carro sozinho, ou seja, o carro pode funcionar num formato de carro elétrico, então a gente tem um híbrido pleno ou híbrido full, os HEVs. Se você quiser saber mais detalhes de como a tecnologia híbrida funciona, salva esse card aqui em cima para ver depois, que tem um vídeo aqui já no canal explicando tintim por tintim como funciona um carro híbrido. E já se inscreve aqui no canal, pois a gente sempre traz a parte técnica, a tecnologia por trás do seu carro de uma forma fácil e leve para que você possa entender, assim como o híbrido leve. Tanto que no Brasil tem até norma técnica para caracterizar os veículos híbridos. A norma BNT NBR 16567. Nela se considera que se 2% da energia do combustível consumido num ciclo de ensaio padrão for energia elétrica, ou seja, de alguma forma recuperada ou utilizada pela bateria com um motor elétrico adicional, você tem então de fato um carro híbrido. Ou seja, no papel com 2% apenas você já tem um carro híbrido. Mas saindo da teoria para a prática, na sua opinião, um híbrido leve a gente pode considerar como um híbrido de verdade ou é enganação e é um híbrido de mentira? Comenta aqui no vídeo que eu quero saber a sua opinião, a parte da parte técnica e do matematiquês dos veículos híbridos. Pois voltemos aos Fiat Pulse Fastback como exemplo de carros híbridos para entender melhor se os híbridos leves valem a pena ou se são enganação. No caso do Fiat Pulse, a adição do sistema BSG levou uma economia de até 10% de combustível na cidade no etanol. Já na estrada, onde o sistema praticamente não entra em operação, já que quando você freia ou desacelera, ele até gera energia, mas como você está em alta velocidade, o motor elétrico não se acopla ao motor a combustão, nem mesmo numa ultrapassagem. Ou seja, a potência total dos Fiat Pulse continua sendo 130 cavalos no etanol e o 0 a 100 desempenho não muda. O motor elétrico está ali realmente apenas em baixas velocidades no momento de arrancada no anda em para do trânsito para ajudar na economia de combustível. E dessa forma, na estrada o Pulse não ficou mais econômico, praticamente não houve grandes melhorias. Já no Fiat Fastback, que é maior e mais pesado, o ganho foi menor, de até 6% na cidade, e na estrada ele piorou em 5%. Aqui eu confesso que não fez sentido nenhum. Devia ter mais ou menos se mantido igual, erro de medição, mas piorar 5%? Me diz aí, o que você acha que aconteceu para o Fastback híbrido piorar o consumo na estrada? Se você quiser saber os dados completos de consumo dos novos Fiats, vou deixar eles todos aqui na descrição deste vídeo. Bom, e como não tem almoço grátis, né pessoal? Esta melhoria de consumo tem um custo de R$2.000 para ser mais exato, que é quanto a Fiat está cobrando a mais pelo seu sistema híbrido, em relação às versões convencionais que continuam em linha se você não quiser comprar o sistema híbrido. É quase como se fosse um opcional. Mas vem comigo que eu vou agora lhe mostrar sim porque você vai querer um sistema híbrido mesmo que leve e porque provavelmente logo logo eles vão dominar o mercado. Afinal, por R$2.000 você leva para casa um carro até 10% mais econômico. E se você mora na Grande São Paulo como eu, não precisa mais ficar de fora no rodízio. Tecnicamente, como mostramos, é um carro híbrido, ele foge do rodízio, você pode usar ele nos dias que a placa, teoricamente, você tem que ficar em casa por algumas horas do dia. E, inclusive, existem estados do Brasil que dão desconto no IPVA para carros híbridos.
Ou seja, talvez os R$ 2.000 até se paguem na redução de imposto. Então minha recomendação, pessoal, se você pretende comprar os Fiat Pulse ou Fastback, faça umas continhas para a sua realidade de uso e avalie se eles já fazem sentido para você devido à economia do combustível. Pois se no seu estado tem desconto do IPVA, pode valer um investimento só pelo desconto no imposto e você ainda leva para casa um carro mais econômico. Se você mora na grande São Paulo como eu e quer fugir do rodízio gastando menos combustível e também gastando menos para comprar o carro, né, gente? Porque um Corolla híbrido ou novo BYD King custam bem mais caro, pois o Pulse Audace T200 híbrido começa em R$ 125.990. Tá, mas e na ponta do lápis, só pelo consumo, o híbrido leve vale a pena ou é enganação mesmo? Vamos juntos calcular isso e tirar essa história limpo. Olha, os R$ 2.000 equivalem a rodar aqui em São Paulo 43.478 quilômetros usando etanol na cidade, para daí começar de fato a economizar o seu dinheiro. Ou seja, você tem que andar pelo menos 43 mil quilômetros para começar a reaver o dinheiro pela economia do combustível. E é bem fácil de calcular isso, vou mostrar para vocês o passo a passo, que serve inclusive para você comparar o consumo de outros carros. Afinal, existem carros por aí que podem ser mais econômicos que estes, e é bom você dar uma calculadinha para ver se compensa antes de comprar o seu. Afinal, um carro mais caro pode lhe compensar na compra se ele for mais econômico para o seu uso. Vamos pegar, por exemplo, o etanol aqui em São Paulo, que tem preço médio na casa de R$ 4,00 o litro por agora. Se você encontrar outro valor no seu estado ou no futuro desse vídeo, é só trocar o valor que a continha se mantém. Para você saber quanto custa por quilômetro rodado, é só pegar o valor por litro, ou seja, no nosso exemplo os R$ 4,00, e dividir por quantos quilômetros o carro faz com 1 litro de combustível. No caso do Fiat Pulse híbrido, ele faz 9,3 km por litro de etanol na cidade, o que dá um custo por quilômetro, ou seja, os R$ 4,00 divididos por 9,3 km por litro, de 43 centavos por quilômetro. Já o Pulse Turbo convencional faz 8,4 km por litro de etanol na cidade. Então, dividindo os mesmos R$ 4,00 por 8,4, chegamos a um custo de praticamente 48 centavos por quilômetro. Fazendo a diferença destes dois valores, ou seja, diminuindo um pelo outro, 0,476 menos 0,43, o novo Pulse híbrido é 0,046 centavos, quase 5 centavos, mais em conta por quilômetro rodado que o Pulse convencional sem o sistema híbrido leve. Para saber quantos quilômetros você precisa andar para compensar isso, é só pegar os R$ 2.000 a mais que você precisa pagar no Pulse híbrido e dividir por esse resultado da nossa continha, o 0046, que chegamos aos 43.478 quilômetros necessários para começar a compensar a diferença de R$ 2.000 no preço cobrado pelo híbrido. Ou seja, no nosso exemplo, até os 43 mil quilômetros, a sua economia por quilômetro só serve para pagar os R$ 2.000 de diferença que você gastou a mais na compra. Depois sim, de fato, ele passa a economizar para o seu bolso. Sinceramente falando, gente, eu acho que a Fiat está tendo prejuízo com esse carro, porque só o sistema BSG, ou melhor, só a bateria que é importada da Samsung, se eu não me engano, deve custar mais que R$ 2.000. Ou ela diminuiu muito a margem de lucro, ou ela está realmente investindo em marketing na diferença de preço para popularizar a tecnologia no Brasil. Mas você pode pagar essa diferença até antes, sabia? Pois em testes reais da revista 4 Rodas, o Pulse híbrido chegou a ser 22% mais econômico que o Pulse convencional na cidade com gasolina. E mesmo na estrada, ele foi 6% melhor, dados bem melhores que o teste padronizado do Inmetro. Se quiser saber os dados completos do teste da 4 Rodas, vou deixar aqui o link da reportagem na descrição do vídeo. Agora é com você. Me diz aí, os híbridos leves fazem sentido? Valem a pena para você? Gostou dos novos híbridos da Fiat? Comenta aqui o que você achou e se você compraria ou vai comprar um deles. Vejo você agora aqui nos comentários do vídeo ou nos próximos vídeos aqui do canal, escolhidos especialmente para você.